Olá, minha irmã e meu irmão, seja muito bem-vindo. A partir de agora se inicia mais um episódio do Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da paróquia São Joaquim e Santa Ana, na zona norte da capital. E ao longo desses episódios, estamos navegando pela história da nossa paróquia, nas suas 5 comunidades. Comunidade São Joaquim, Comunidade São Francisco, Madalena, São Judas e Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E no episódio de hoje vamos conversar com quem? Nosso pároco, Padre Josifran Campos, onde vai conversar um pouco mais com a gente sobre esse elo de ligação entre as nossas comunidades. Padre, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente o convite de estar hoje aqui, estou à disposição para conversarmos. Pronto, Padre, para a gente dar início ao nosso podcast, eu lhe pergunto sobre que ao longo desses episódios, dialogamos sobre a história das nossas comunidades, as vivências de cada representante, como é que foi, de fato, essa fundação, que foram, na verdade, histórias bem emocionantes, onde a gente observou ali o labor, o suor, a paixão, o amor de cada um para que desse início a cada uma dessas nossas 5 comunidades, a nossa paróquia São Joaquim e Santa Ana. E, Padre, eu pergunto ao senhor como é que o senhor enxerga a importância de preservar essa memória através dessas histórias das nossas comunidades. Todo aniversário ele já traz consigo uma enorme gama de histórias que não pode ser esquecida por nós, são histórias que precisam ser preservadas, de pessoas que viveram desde o início da construção da comunidade, da paróquia, viveram experiências muito boas, positivas. Isso é muito importante, é um legado importante que deve ser deixado para os próximos que virão. Nossas comunidades, certamente muitas pessoas já passaram, começaram e já partiram, mas os que permanecem ainda estão dando continuidade àquilo que foi deixado. Agora resta a nós também deixarmos na memória da construção da paróquia aqui uma como que eu posso dizer, uma carga de experiências, uma gama de histórias que são contadas e que certamente servirão para que se mantenha viva a história da paróquia. Padre, o senhor falou dessa questão da conexão entre as comunidades. Na sua visão, qual é o maior sinal mesmo que a gente pode ter de unidade de uma paróquia em si, se tratando da nossa paróquia? Olha, eu percebo nas comunidades uma peculiaridade, uma coisa que é própria de cada comunidade. Até mesmo numa questão pastoral, o que cada comunidade tem em foco, ou em mente, aquilo que é o objetivo principal da comunidade, eles trabalham para isso. Claro que algumas comunidades com mais pessoas para o trabalho, mais operários, outros com menos, mas mesmo diante das suas peculiaridades, uma coisa que eu percebi desde que cheguei é a tentativa de fato de se viver uma unidade, como a nossa própria diocese nos chama, unidade pastoral, e eu percebo desde que cheguei que as comunidades têm se esforçado para isso, sem, claro, deixar as suas peculiaridades, Isso é importante. Eu digo, nenhuma das comunidades são iguais, algumas dentro das suas realidades, mas eu acredito que todas tenham o mesmo objetivo, e é isso que nos une, O que nos une, de fato, são os objetivos, aquilo que nós temos em comum. Eu digo, às vezes a gente pode ter mais algo em comum, mas nós não podemos nos deixar levar pelo aquilo de incomum que nós temos. O que de fato faz o exercício da comunidade é o que temos de comum, O desejo, claro, de algumas comunidades de crescer, e isso é normal que aconteça, mas sem perder o vínculo e a unidade entre elas. Padre, ao longo desses episódios a gente observou de fato o trabalho dos leigos e leigas para a caminhada dessa fé, dessa comunhão entre os irmãos em si. Para o senhor, qual a importância
desses leigos e leigas para essa caminhada de fé na nossa paróquia? Nós estamos saindo de uma época em que a figura do padre ela era como que essencial, não é? No sentido de que ele era o único coordenador da pastoral. Os leigos têm alcançado, é claro, alguns, eu até faço umas reservas, porque alguns, de uma maneira exagerada, talvez querem literalmente clericalizar-se, no sentido mesmo de ter certas autonomias. Mas, assim, uma coisa muito importante que os leigos têm alcançado na nossa época é justamente essa autonomia, mas no sentido de que trabalham sem depender de uma figura clerical, mas que mesmo assim ainda estão ligados ao seu pastor, né? Fazem tudo, mas entendem que precisam daquela direção espiritual para continuar, não é? Digo, é importante os leigos para a construção de uma paróquia, sobretudo porque o padre ele não é eterno em uma paróquia, não é? Ele hoje está aqui, amanhã não estará mais, mas os leigos permanecem. Então é importante que, de fato, os leigos tenham uma certa autonomia. Isso, claro, sem deixar de preservar a hierarquia. Que a hierarquia não é de maneira nenhuma, não é em hipótese nenhuma poder, como eu costumo às vezes escutar de algumas pessoas, mas a hierarquia é para manter a ordem, para manter organizado, não é? Padre, o senhor acredita que os desafios vividos no passado, como por exemplo, a gente observou em alguns episódios, como algumas missas que foram feitas ali no começo, debaixo de pé de manga, né? E também as dificuldades para erguer os primeiros tempos. O senhor acha que isso auxilia para a caminhada atual? Meu filho, assim, o próprio Jesus Cristo, ele no Evangelho, ele sempre nos apontou que para que a gente consiga algo melhor, às vezes nós vamos ter que nos sacrificarmos, não é? O sacrifício, ele faz parte da vida cristã. Não tem como você alcançar um objetivo que você queira se antes de tudo não há o sacrifício. O próprio Jesus disse no Evangelho que para que o Filho do Homem ressuscitasse, ele deveria primeiro passar pela cruz. Eu digo, esse momento, no começo da história da comunidade, processo sofrido, ali todo mundo reunido debaixo de pé de manga, depois as dificuldades para cada um conseguir seu terreno, cada um construir sua comunidade. Isso foi muito importante para a formação inicial da comunidade. Eu lembro que quando eu era adolescente e participava também da minha comunidade, que começou assim, né, ainda no tempo daquela ideia das comunidades eclesiais de base, o objetivo principal do nosso padre era fazer com que o leigo entendesse que a comunidade, para se construir uma comunidade de pedras, primeiro se precisaria construir uma comunidade de pessoas conscientes, que se sentissem pertencentes àquela comunidade. Tanto que tem uma música católica cristã, no tempo que eu comecei na igreja, que ela sempre dizia, não é? Sou feliz na comunidade eu sou feliz. A ideia inicial era de nos fazer ser igreja, não só construir igrejas. Então a mentalidade dos padres e sobretudo dos que iniciaram aqui, os redentoristas, eles têm uma chamada missão popular, não é? E a ideia era justamente essa: primeiro formar uma comunidade de pessoas, depois construir uma comunidade de pedras, de tijolos, não é? Então assim, foi importante este momento no início da comunidade, debaixo de um pé de manga, conseguindo terrenos, fazendo campanhas, fazendo festas e etc, e construindo pouco a pouco. Isso é importantíssimo. Só que uma coisa que infelizmente eu percebo nos dias atuais é que as pessoas elas já não têm mais essa ideia de pertença da comunidade. Ela tem a maioria tem às vezes uma falsa ideia de pertença no sentido de se sentir dono, ou como se diz, ter posse da comunidade.
Mas ninguém é dono da comunidade, é a Igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo. Só que primeiro se forma a comunidade de pessoas conscientes, de pessoas que realmente querem o bem da igreja, o bem da comunidade, para se depois construir. Esse momento inicial foi importante. Agora a igreja está construída. Só que precisa-se ainda manter, eu digo, quem não teve aquela experiência inicial, infelizmente, às vezes não vai saber valorizar o que temos hoje. Por isso, fazer essa experiência de Jesus na comunidade deve ser o primeiro passo e o mais importante, né? A gente também observa, padre, que algo também que foi percebível foi que os próprios moradores, né, se reuniram entre si para realmente, de fato, construir uma igreja de pequeno porte, depois foi para médio porte, hoje as nossas comunidades estão no tamanho que estão. O senhor acha que é da gente mesmo, do ser humano, ter esse sentimento de coletividade, principalmente a coletividade para, claro, alcançar o bem maior que é o reino dos céus? Sim, em parte depende das pessoas, mas eu acredito muito que a graça de Deus pode agir também, né? Existem pessoas que às vezes se fecham à graça de Deus. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Algumas comunidades, algumas pessoas, infelizmente, por causa da sua fraqueza humana, elas às vezes podem querer se aproximar por buscar algum tipo de benefício pessoal ou coisa parecida. Isso é evidente, pode acontecer. Mas eu acredito que aqui não. O que aconteceu de fato foi apareceu aqui na comunidade um líder que no caso eu me refiro ao padre Eduardo, que as pessoas ainda têm como grande referência aqui na paróquia, não é? Então, assim, apareceu um líder que não falou de igreja, não falou de comunidade, ele foi comunidade, ele morou junto com as pessoas, não é? Ele morou junto com os pobres, então as pessoas entendiam que a partir daquele exemplo ali, era que a gente deveria se reunir em comunidade, né? Só que a gente sabe, fraqueza humana é sempre muito bem distribuída. Algumas pessoas podem ter buscado a igreja com o objetivo, claro, de crescer espiritualmente, de crescer como comunidade, de se aproximar mais de Deus. Algumas pessoas não, mas faz parte da construção de toda a comunidade. A comunidade igreja não está fora da comunidade sociedade. E quando a gente entra na igreja, não se entra deixando de fora as imperfeições. Tudo acompanha, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, assim, eu entendo, sim. No começo aqui foram as famílias. No começo, sim. Foram as famílias, elas se reuniam, elas se sentiam bem, elas se sentiam como parte da comunidade. A igreja era como se fosse uma casa delas, a segunda casa delas. Depois de um tempo, acho que os próprios membros da igreja acompanhando este pensamento mais secular, que foi se afastando um pouco daquilo que era o objetivo principal. Isso é até bem presente também, até mesmo naquelas festejos de cidades do interior, né, padre? Onde realmente, de fato, toda a cidade, ali, esse movimento no envoltório, além dos festejos, se torna realmente, de fato, como se fosse o evento do ano para aquelas comunidades, aquelas cidades do interior, algo que não é tão presente aqui na capital, não é isso? Inclusive, a gente sabe de comunidades rurais em que as escolas se adaptam, elas têm uma grade curricular que se adapta à festa do padroeiro, né? Para dizer assim, esta mentalidade mais cultural essa mentalidade mais cultural da festa, da igreja, é uma coisa que realmente faz parte da vida de algumas pessoas, como acontece ainda em algumas comunidades rurais. Mas na cidade a gente já não percebe tanto isso. O ritmo frenético das pessoas, o excesso de trabalho, o excesso de exigências, às vezes até as questões
climática, se eu posso dizer assim também, não é? Tudo contribui para que aos poucos as pessoas elas se acomodem mais e não se sintam mais tão pertencentes a uma vida de comunidade, o que é um trabalho ainda mais difícil, né? Certo. Padre, a gente também observou que as nossas comunidades elas nasceram de simplicidade, mas também a gente observou que muita fé, muito empenho foi destinado, né, para a construção dessas nossas comunidades. O que o senhor acha que a igreja de hoje deixa de recado para essa nossa juventude de hoje que é um pouco mais acelerada? Muito bem. Eu particularmente digo aos jovens que a primeira coisa que eles precisam fazer é ter uma experiência verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu digo, você escuta muitas pessoas mais velhas dizendo, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Os mais jovens, infelizmente, ainda não fizeram essa experiência positiva nesse sentido de, eles amam Jesus e etc, ao seu modo e é próprio da juventude, mas eu digo, fazer de fato uma experiência de Jesus pertencente à comunidade, porque daqui a uns dias as pessoas que estão à frente das comunidades, elas também vão ficar velhas, né? Vão chegar à idade, elas não vão mais conseguir nos ajudar e a igreja vai realmente ser dos jovens que estão aí, né? Por isso, eu sempre acho relevante o trabalho com os jovens. Confesso que é um pouco difícil, né? Porque a juventude hoje, talvez influenciada pelas redes sociais e por essas pessoas que se chamam influenciadores, elas vão tornando a vida assim um pouco relativa, não é? Os jovens, percebo infelizmente que a maioria dos jovens já não tem assim, uma segurança da sua própria vida, então, e isso vai afetando também no espaço religioso, né? Eu digo, quando é que os jovens realmente começam a participar um pouco mais da comunidade? Quando eles realmente estão passando da fase da juventude para uma fase mais madura, né? Que tem aquela vivência através de outros grupos, movimentos e serviços que possam ali adentrar a nossa igreja, não é isso? E aí, bem, se os nossos grupos também não acabam se abrindo mais para acolher estas pessoas, aí tudo vai ficando mais complicado, né? Certo. Padre, apesar de o senhor ser nosso último padre, um pouco recente, né, e tudo mais, a gente observa que não são 10 anos de caminhada, mas ele já é quase isso, né? Diga aqui na comunidade, tô brincando, padre. Mas olhando para os nossos 25 anos... Vou fazer meu terceiro ano agora, dia 18 de novembro. É jovem. Aí olhando agora para os 25 anos, os 3 anos do senhor, mas os 25 anos, de uma forma, pelo que o senhor já pôde de observar, de escutar, né, ouvir, conversar com os nossos outros irmãos, nossos fiéis da nossa paróquia em si, quais os frutos que o senhor considera importantes dessa trajetória durante esses 25 anos? Bem, uma coisa que eu considero muito importante desse tempo todo, sobretudo do tempo que eu estou aqui, é esse esforço contínuo das comunidades de tentar agregar um pouco mais, não é? Eu estou dizendo assim, veja, a gente, por mais que alguém tenha, por mais que a gente veja os frutos positivos, mas dá a impressão que a paróquia de São Joaquim, ela teve um processo assim, muito difícil para chegar até os 25 anos, né? E eu digo isso por sacerdotes e leigos que passaram por aqui. Vocês ouviram durante todos esses dias testemunhos de pessoas que deram testemunhos muito positivos. E isso é muito bom, ver sempre o lado positivo das coisas, mesmo diante das situações difíceis. Mas eu digo, a paróquia São Joaquim chegou até aqui, mas eu acredito que chegou passando por momentos muito difíceis, não é? Muito conturbados, mas ela resiste e ela está aqui hoje. E se está aqui hoje, a gente não pode pensar que isso é mérito de uma única pessoa. Eu não posso pensar que isso é mérito de um padre ou que é mérito de um leigo. Isso se dá o fato de chegar até os 25 anos,
mantendo-se firme no processo de evangelização, de catequese, chamando outras pessoas. Isso se dá, sobretudo, pela graça de Deus, que não nos decepciona, não é? A graça de Deus que sempre age, a providência de Deus que sempre age. Eu acho que isso é muito importante. Que leva, de fato, a paróquia a persistir, a estar aqui e a ter frutos bons, é justamente a graça de Deus que tem agido na paróquia, né? Porque diante de algumas tribulações e dificuldades, a gente sabe até de testemunhos que tem coisas boas, tem coisas ruins também, mas não é nosso, né? A coisa não é nossa. O que começou lá debaixo do pé de manga não começou porque alguém simplesmente teve um desejo interior de fundar uma comunidade. Não foi só por causa disso, né? É porque a graça de Deus antes agia ali. Deus já estava em todo esse processo para que esta paróquia fosse criada, e Deus já estava trabalhando também todo o processo para que ela chegasse até os dias atuais. Eu não posso pensar ou imaginar que isso é fruto somente de uma pessoa. Não, foi o fruto da graça de Deus agindo nas comunidades que hoje fazem parte desta paróquia. Está muito melhor do que era antes? Eu não sei se eu posso lhe dizer isso, mas pelo menos já não está mais igual ao que era antes, não é? Padre, então agora o contraponto, né? A gente falou da trajetória em si, o que a gente observou no passado, mas agora vamos olhar para o futuro. O que o senhor acha, né? Acredita que são os sonhos e desafios da Paróquia São Joaquim Santana para os próximos anos? Bem, acredito que para os próximos anos, na verdade, assim, a Paróquia de São Joaquim em si, ela tem muitos projetos bons, inclusive, né? Mas eu acredito que uma das coisas que a gente precisa pensar para o futuro é, de fato, melhorar esse nosso processo de evangelização, não é? De entender que algumas pessoas, e padres também, não é? Precisam entender que nós não somos eternos aqui e que a coisa não é nossa. Então a gente precisa preparar pessoas para o futuro. Precisamos preparar as nossas crianças e jovens para o futuro. E aí é onde eu estou dizendo, precisa de um processo de evangelização mais eficaz. Eu acho que para o futuro, eu acredito que o principal projeto deveria ser esse, um projeto de evangelização melhor, que fizesse com que as pessoas de fato participassem da comunidade de uma maneira mais efetiva, e não somente afetiva, mas de uma maneira efetiva. Porque pelos afetos a gente acaba deixando, né? Agora, pelo efetivo, pelo trabalho mesmo, pelo abraçar a causa, eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar melhor. Sem contar que nós temos outros projetos que eu particularmente não considero que sejam coisas mais importantes. Eu sempre acho que o mais importante é acolher bem as pessoas, tratar bem os irmãos, ensinar a amar e perdoar as pessoas e a conviver em paz dentro das comunidades. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é até mais importante do que as outras coisas. Mas aí tem projetos que a gente sonha, né? Uma igreja climatizada para acolher melhor os irmãos, não é? Um trabalho pastoral que trabalha as necessidades também da própria paróquia, de pessoas que precisam da nossa ajuda, e eu acho que isso é importante. Para o futuro, eu penso uma paróquia São Joaquim mais acolhedora, não é? Existe uma chaga, não é, no coração de algumas pessoas que atrapalham muito o processo de evangelização. E eu penso que, para o futuro, o que precisa realmente acontecer é de que nós sejamos uma comunidade que saiba abraçar mais as pessoas. E eu acho que isso é importante.
Certo. Padre, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso Pod Cristos, né, podcast especial. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual a mensagem que o senhor deixa aos nossos paroquianos que acompanham esse projeto do Pod Cristos que a gente iniciou aqui, primeira temporada, e que fazem parte também dessa história. Em primeiro lugar, a minha mensagem é de esperança. Nós estamos no ano da esperança. E São Paulo diz na carta aos Romanos que a esperança não nos decepciona. Digo, em quem nós depositamos a nossa fé? Em Jesus Cristo. Então, o que eu digo para os irmãos nesse processo, 25 anos até agora, e vamos iniciar outros 25 anos, até chegar ao Jubileu de Ouro, o que eu digo aos irmãos? Não percam a esperança de que tudo pode melhorar, tudo pode ficar melhor. A gente não pode se acostumar com a ideia de que se está assim, não vai melhorar nunca. Não, a esperança não nos decepciona. A gente tem que esperar que tudo pode ficar melhor. Uma outra mensagem que eu deixo para os irmãos é: não tenham medo de amar, não tenham medo de perdoar, mesmo que o trabalho seja muito doloroso e difícil. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo de amar, não tenham medo de perdoar, não tenham medo de sorrir. Digo, eu posso não durar mais tanto tempo na paróquia, mas uma coisa que eu tenho mostrado para as pessoas é que mesmo diante dos sofrimentos e das dificuldades, a gente pode sorrir. Porque nada, se nós temos Jesus, nada pode tirar a nossa alegria. Então, uma mensagem que eu deixo para os irmãos da paróquia é isso. Não deixem de sorrir, não deixem de amar, não deixem de perdoar, não deixem de fazer aquilo que Cristo faria. Não é? Porque isso é importante, independente de qualquer outra situação. E, por fim, o que eu peço de fato é que as pessoas amem muito a Jesus, muito a Jesus. Tá aí o exemplo de São Joaquim, não é, e Santa Ana, que são os padroeiros da paróquia. Tá aí o exemplo deles, pessoas que amaram muito a Deus e que receberam um milagre, depois milagre de receber como membro de sua família uma pessoa agraciada, a Virgem Maria, que por fim gerou mais um milagre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nas raízes desta paróquia estão duas pessoas, não é? Joaquim e Ana, que acreditaram que Deus poderia fazer um milagre em suas vidas e eles alcançaram. Então tá aí dois grandes exemplos para nós, não é? Claro, sem contar os outros padroeiros das nossas comunidades, né? São Francisco, Santo Milagroso, Santa Maria Madalena, a mulher fiel até o fim, São Judas Tadeu, que doou sua vida por Jesus, não é? Então, nós sabemos, Nossa Senhora, nós rezamos a Imaculada Conceição, mas é a Nossa Senhora gerada aqui por São Joaquim e Santa Ana, não é? Sem pecado, mas dito humana. Então tá aí um exemplo dos nossos padroeiros que nos une ao único objetivo. Joaquim e Ana, para o objetivo principal não era trazer Maria, era trazer Maria para trazer Jesus. O objetivo principal de Maria era servir Jesus. O objetivo principal de Madalena e Judas, que eram apóstolos, era servir Jesus. O objetivo principal de Francisco era amar Jesus. Então, no centro de tudo está Jesus. A paróquia não pode esquecer disso. No centro de tudo está Jesus Cristo. Não estão pessoas, não está um padre, não tem outra pessoa que possa ocupar o lugar que é próprio, que é dele, Jesus Cristo. Então, esta é a mensagem que eu deixo para toda a paróquia. Amem muito a Jesus, muito mesmo. E aí, com certeza, a paróquia tem mais 25 anos pela frente para celebrar o seu Jubileu de Ouro. Padre Josifran, muito obrigado por participar aqui com a gente do Pod Cristos.
Ricas informações, muito bom mesmo esse bate-papo aqui com o senhor. Espero que o senhor volte mais vezes para dialogar aqui com a gente, com os nossos fiéis, enfim, para o mundo todo, né? Já que a gente é divulgado através da internet, enfim, essa mensagem sua possa ser reproduzida, né? Reverberar em outros locais. Eu só tenho muito a agradecer aqui em nome de toda a Pastoral da Comunicação pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez eu que agradeço o convite para estar aqui, não é? Apesar de só desses 25 anos só fazer parte 3 anos, né? Não sei nem se eu sou digno de estar aqui, claro, mas para dizer assim, eu sou muito feliz, não é? Quando eu estava na minha paróquia anterior, coincidiu de eu estar lá nos 25 anos daquela paróquia. Eu vim para cá, coincidiu de eu estar presente nos 25 anos desta paróquia. Então, para mim é uma felicidade muito grande fazer parte da história dessa paróquia. Espero só em Deus que, de qualquer forma, todos nós sejamos abençoados. Né? Amém. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Esse foi o Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da Paróquia São Joaquim e Santa Ana. E nesse episódio, curta, comente, compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, que fizeram e ainda fazem parte da história da nossa Paróquia São Joaquim e Santa Ana. Acompanhe nossas redes sociais, @Paróquia São Joaquim THE e, claro, também o nosso YouTube, Paróquia São Joaquim TV. A você, um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima. Valeu!